últimas palavras. As últimas palavras são sempre marcantes, independentemente de quem seja a falar. Podem ser as últimas palavras numa conversa, às vezes são aquelas que nós vamos guardar e vamos levar. Podem ser as últimas palavras numa discussão. Muitas vezes algumas pessoas têm esta estratégia de conseguir ser sempre aquele que dá a última palavra. Parece que a última palavra é a que pesa, é a que fica no ar. Também há últimas palavras na vida de alguém e algumas pessoas têm últimas palavras que são mais dignas de registro do que outros, depende muito. Há alguns livros, biografias, etc., que registram de modo especial as últimas palavras de pessoas importantes e por vezes é interessante ouvir o que eles têm a dizer. No caso em questão hoje, irmãos, vamos pensar em últimas palavras não de uma vida, mas de uma longa carta, escrita em condições difíceis, em condições de tribulação, de alguma preocupação. E Paulo escreveu uma das suas maiores cartas à igreja de Corinto, a igreja que ele fundara, a igreja onde ele trabalhara 1 ano e meio. Pode nos parecer pouco, mas Paulo não passou muito tempo em cada lugar que foi. O único lugar onde ele ficou mais tempo do que Corinto foi em Éfeso. E esta igreja tinha um potencial enorme, tinha grandes capacidades, mas estava a viver um momento muito atribulado. Então Paulo escreve uma carta longa e ele termina esta carta com estas palavras finais. E eu convido os irmãos a recordarmos as palavras finais de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, a partir do versículo 12 até ao fim. 1 Coríntios 16, 12 a 24. Paulo está fazendo as suas saudações finais, falando dos seus projetos. Ele menciona o seu desejo de visitar a igreja e a certa altura ele diz, verso 12, acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora, irá quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todas as coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque eles supriram o que de vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso, reconhecei, pois, os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Antes de salientar, irmãos, estas palavras finais, eu vou me concentrar nos versículos 13 e 14, que são instruções realmente finais que Paulo dá a esta igreja. Seria bom só mais uma vez nós lembrarmos o contexto. Os irmãos que acompanharam estas mensagens sabem que nós as começamos já faz um tempinho. Ainda estávamos em 2014, quando nós começamos a jornada para 1 Coríntios. Mas estamos chegando ao fim, finalmente. Paulo conhecia muito bem esta igreja, porque ele tinha estado lá desde o início da sua fundação. E Paulo, depois de fundar esta igreja e de conhecer muito bem os membros, também sabia aqueles que eram motivo de problema ou dificuldade. E Paulo recebera relatos preocupantes do que se passava na igreja. Também recebeu uma carta daquela igreja com várias perguntas doutrinárias. E também recebeu a visita de membros da igreja. Alguns traziam uma oferta para Paulo, mas alguns traziam apenas notícias. E as notícias não eram muito boas. O contexto era preocupante. A igreja estava dividida em nada menos do que 4 facções diferentes. E uma culpava a outra pelas dificuldades da igreja. A igreja era culpada de aceitar no seu meio um crente que estava em pecado grosseiro, algo que até no mundo era considerado inaceitável.
A igreja em Corinto tinha cultos confusos, que por vezes terminavam em escândalo, com pessoas a se embebedarem durante a ceia do Senhor. E por outro lado, cultos confusos, porque através da utilização errada do dom de línguas, havia muita confusão e as pessoas não conseguiam entender aquilo que era o recado do Senhor. O apostolado de Paulo era questionado. As mulheres da igreja de Corinto não guardavam respeito ao ministério. As doutrinas básicas, como a ressurreição, eram postas em causa. Paulo tinha que reagir. Ele não podia ouvir estas coisas e simplesmente dizer: olha que pena, mas agora eu estou noutra fase da minha vida e Corinto ficou para trás. Não, ele tinha que reagir e ele o faz numa carta longa, cheia de orientações práticas, mas também de doutrina. O apóstolo gastou muito tempo em cada assunto e alguns assuntos ele realmente deu respostas muito completas. Por exemplo, os temas centrais que tinham sido perguntados a ele: sacrifícios a ídolos, dons do Espírito Santo, a ressurreição de Jesus. Mas no fim da carta, Paulo deixa instruções para uma coleta que devia ser levada à igreja de Jerusalém. Manda saudações a vários irmãos e menciona Apolo, este mestre da pregação apologética, um homem que tinha sido usado por Deus para abençoar a igreja de Corinto, mas que era, digamos, usado por alguns crentes de Corinto como o seu líder, era apresentado como o cabeça de cartaz deles. Nós somos os filósofos da igreja, somos o grupo de Apolo. E Paulo tinha pedido a Apolo que fosse até Corinto, e Apolo disse: não é o momento apropriado, não é a hora certa, não sinto que seja da vontade de Deus. Este assunto, a igreja no momento que está agora, não é bom que eu vá lá. E Paulo aceitou isto e entendeu, e percebemos que há aqui sabedoria e discernimento da parte de Apolo. E logo depois de mencionar a decisão de Apolo, Paulo faz 5 considerações terminais nesta carta a esta igreja. Versículos 13 e 14. 5 colocações, 2 defensivas, 2 mais proativas e uma consideração final que dizia respeito a todas as coisas. Ele diz: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todas as coisas sejam feitas com amor. Olhemos para estas considerações finais do apóstolo Paulo, irmãos. Sejam vigilantes, vigiai. Paulo chamava a atenção da igreja para uma postura defensiva em relação a tudo o que dizia respeito à vida da igreja. E a primeira vigilância dizia respeito à batalha contra o mal. Vigiai. Sempre que Paulo falava sobre isto, ele estava lembrando os crentes de que não podem ter braços abaixados. Nós vivemos uma luta que é constante, irmãos. Esta manhã, os irmãos que estiveram aqui acompanharam, nós pensamos sobre a luta contra o adversário das nossas almas e a tentação do Senhor Jesus Cristo. Satanás tentou ao próprio Senhor Jesus. Se ele teve coragem e ousadia de tentar a Jesus, o irmão acha que ele não vai tentar assim? Se ele teve coragem de ir ao Filho de Deus, declarado do céu, e dizer a ele: se tu és o Filho de Deus, o irmão acha que ele não vai colocar dúvidas na nossa mente? Que ele não vai fazer insinuações ao nosso coração? Se ele tentou que de alguma maneira o próprio Jesus duvidasse do amor do Pai: tu és Filho de Deus, 40 dias assim no deserto com esta fome toda, eu acho que não. Será que realmente Deus te ama tanto assim a te deixar passar por esta situação? Se ele faz isto com o Deus encarnado, o irmão acha que ele não vai trabalhar na sua mente, no seu coração, para de alguma maneira desviá-lo do amor do Pai? Ele quer quebrar a nossa comunhão, porque ele sabe que se nos afastar do Pai, nós não temos capacidade para ser a bênção que Deus quer que nós sejamos. Estamos aqui como instrumentos de Deus, somos vasos separados, escolhidos, somos membros do corpo, mas um corpo que está separado da cabeça não consegue funcionar. Se o nervo for cortado e aquele membro já não tiver ligação à cabeça, por mais que a cabeça ordene, o membro não se mexe. E é isso que ele tenta fazer, irmãos. Ele tenta cortar a nossa ligação. E a luta dele é constante. O inimigo não precisa descansar. E ele não vai nos poupar em circunstância alguma.
Se estivermos em baixo, ele vai nos atacar porque ele não vai respeitar, ele não vai dizer, coitadinho, está em baixo, deixa ver se ele recusa. Não, aí é que ele vai atacar mesmo. Mas quando estamos em cima, ele diz, você acha que venceu, então espera aí, já lhe vou mostrar como é que é. E a luta será constante, irmãos, nós precisamos estar vigiantes. Nós precisamos estar vigilantes. Dizia esta manhã aos irmãos, usando uma ilustração, a respeito da caça. Um caçador de tigres descobriu que a maneira de não ser morto pelo tigre era ver o tigre primeiro. Porque os tigres atacam pelas costas. E se você olhar o tigre no olho, ele vai dar a volta e vai embora. E o inimigo da mesma maneira, irmãos, grande parte da sua estratégia é apanhar-nos desprevenidos. E então Paulo dizia aos crentes de Corinto, vigiai, estejam alertas, estejam atentos. A vossa caminhada aqui é curta, mas é preciso estarem preparados. E esta é uma repetição daquilo que nós ouvimos tantas vezes, mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo nos dizer, vigiai, vigiai, vigiai. Mas a vigilância, no ensino do apóstolo Paulo, tinha sempre uma outra característica também. Paulo também falava da vigilância em relação à vinda de Jesus. Paulo deixara claro no seu texto que ele esperava a volta de Cristo para o seu tempo. Os irmãos lembram-se? Quando Paulo estava aqui no capítulo anterior, o capítulo 15, falando sobre a ressurreição, ele falou da ressurreição dos que morreram e depois disse, e depois de nós, os que estivermos vivos. Porque Paulo tinha esta expectativa. Ele não estava à espera da morte, ele estava à espera do Senhor Jesus. Era essa a sua ansiedade, que Jesus viesse para levá-lo. Ele vivia nesta expectativa. No fim da carta, os irmãos ouviram a leitura, ele vai dizer no fim do verso 22, Maranata. Era uma expressão em aramaico que significava, ora vem Senhor, vem Senhor. O crente vive nesta expectativa. O Senhor Jesus contou muitas parábolas a respeito da vinda, da sua segunda vinda. E nestas parábolas ele sempre deu ênfase neste aspecto da vigilância. Ele diz, bem-aventurado o servo, que não se põe a dormir, porque o seu Senhor foi e não deu a data da volta, até que naquele tempo era difícil, não é? Hoje em dia a gente sabe a hora que vai viajar, a hora que vai chegar, a hora que vai partir, e mesmo assim às vezes falha. Mas hoje em dia trabalhamos com calendários apertados. Mas no tempo de Jesus, não é? Quando alguém ia numa viagem distante, sabia quando ia embora, mas não fazia ideia quando chegava. E o Senhor dizia, bem-aventurado o servo que não dormita, que não esbanja, que não fica a bater nos seus subalternos. Bem-aventurado aquele que está atento, está preparado, está consciente. A qualquer momento o Senhor pode voltar. Não vou entrar em considerações escatológicas com os irmãos. Não vou entrar aqui em pormenores a respeito da doutrina, se estamos ou não perto da volta do Senhor Jesus. Mas eu diria, irmãos, que se a Igreja já viveu um momento em que, olhando para o mundo e olhando para as profecias, podemos ter uma expectativa grande da volta do Senhor para a nossa geração, eu diria que sim. Eu diria que sim. Aparentemente, até onde nós conseguimos ver as profecias, as peças estão nos seus lugares. E as coisas podem acontecer muito, muito depressa, porque a história hoje se desenrola numa velocidade muito maior. E nós estamos atentos. O tempo que vivemos aqui, irmãos, é curto demais para nós perdermos o nosso tempo nos dedicando a coisas que não sejam de valor eterno. Não estou a dizer que nós não vamos trabalhar, que nós não vamos ganhar o nosso sustento, que nós não vamos constituir família, não é isso que estou a dizer. Mas ao fazer isto, fazemos isto com a consciência clara de que estamos vivendo para o nosso Deus, para a glória de Jesus, para o crescimento do reino, de tal maneira que se Jesus vier nos ares, não seja preciso dizer a Ele, Senhor, espera só um bocadinho, não venhas ainda, espera só um bocadinho que eu tenho aqui umas coisinhas para acertar na minha vida. Não, vigiai, vigiai. Mas a segunda expressão que Paulo usa, que é defensiva, é estai firmes na fé. Estejam atentos, estejam vigilantes, mas estai firmes. E aqui também nós temos mais do que um sentido. Primeiramente, é claro que Paulo está falando, quando nós vemos o contexto da carta, Paulo está falando sobre a firmeza na fé no sentido doutrinário. Esta igreja já tinha mostrado muita propensão para se desviar nas questões doutrinárias mais importantes e para se deixar pressionar pela cultura e pela filosofia da época. Em relação à ressurreição, por exemplo,
A igreja estava pressionada pela filosofia grega, que não aceitava a ressurreição. Tentando se adaptar ao meio em que vivia, os crentes de Corinto tinham espiritualizado a ressurreição. E Paulo dizia, não, o texto é claro, nós vamos ressuscitar em carne e osso, meu amigo, nós vamos ter corpos, não vão ser iguais a estes, no sentido de que vão ser glorificados, preparados para a eternidade, mas a Bíblia é clara quando fala sobre a ressurreição do corpo. Mas era a pressão para contextualizar, para se adaptar ao ambiente que tinha levado a igreja de Corinto ao desvio. E Paulo dizia, fiquem firmes na fé, fiquem firmes na fé. Não se desviem com tanta facilidade. Atenção, que a preocupação ou o desejo de vocês, de alguma maneira, se aproximarem daquilo que é a cultura do meio em que estão vivendo, não faça com que vocês se desviem daquilo que são os princípios claros que o Senhor estabeleceu na sua palavra. E a mesma afirmação do apóstolo Paulo é válida para nós hoje como igreja. Somos chamados para ser sal e para ser luz. E sal e luz, irmãos, têm que manter a sua capacidade de influenciar. O sal tem que continuar a ser salgado. Ele tem que continuar a ser diferente do ambiente em que está. E o dramático é notar em alguns lugares do mundo em que a igreja tem crescido tanto e nós ficamos pensando como é possível a igreja crescer tanto e não fazer diferença. Não é a realidade que vivemos na Europa, é a realidade que se vive em outros lugares do mundo. Mas, por exemplo, irmãos, na minha terra, no Brasil, em que se diz que hoje nós temos mais de 20% de evangélicos na nação, eu fico pensando, 20% de sal numa comida torna a comida intragável, não é? Difícil de comer. E onde é que está a influência de 20% da população? Não se vê, não se nota, não se percebe melhoras. Como é que é possível? Houve uma aproximação tão grande da realidade do mundo, uma adaptação tão grande àquilo que é a cultura local, que é a maneira de pensar daquele que não conhece o Senhor, que a igreja tornou-se irreconhecível. E os crentes vivem igual àqueles que não conhecem ao Senhor e perderam a sua capacidade de salgar e de iluminar. E Paulo diz, fiquem firmes na fé e na doutrina. Não aceitem com tanta facilidade as filosofias da cultura em que vocês vivem. Mas também, irmãos, porque esta firmeza na fé providencia a segurança e a estabilidade do crente. Quando o crente está firme na fé, na hora que a tribulação bate a porta, ele não fica todo trêmulo, ele não perde a noção do seu caminho, ele não deixa de ter o seu norte, mas a firmeza doutrinária leva a que ele tenha estabilidade no Senhor. Paulo estava a dizer a estes crentes, fiquem firmes, vocês sabem onde construíram a vossa casa. Está construída sobre a rocha. Tem uma base e um fundamento seguro. Não está em lugar nenhum. Se você sabe naquilo que você crê, na hora que as coisas ficam complicadas, você tem uma referência que não falha. Mesmo que as coisas estejam muito difíceis, você sabe para onde olhar. Você não perde o seu norte, não deixa de ter o seu rumo. E por isso Paulo dizia a estes crentes, mantenham-se vigilantes e fiquem firmes na fé. Estejam atentos àquilo que está à vossa volta, mas estejam seguros, estáveis no Senhor. Mas Paulo não falava a respeito apenas disto, irmãos. E ele não diz aos crentes de Corinto apenas para terem posturas defensivas. Ele também diz aos crentes de Corinto que eles precisam ter uma atitude mais proativa. E as segundas duas palavras que ele dá no versículo 13 são: portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Esta primeira é muito interessante, sobretudo num dia em que nós estivemos a lembrar, junto com as irmãs do Departamento Feminino, Dia Internacional da Mulher. Porque esta expressão do apóstolo Paulo literalmente pode ser traduzida: sejam homens. Sejam homens. É uma expressão que pode ser usada para as mulheres também no bom sentido, irmãos. O que Paulo está a dizer aqui é, a vida cristã não é feita só de recuar, ela não é feita só de se entrincheirar, ela não é feita só de resistir, mas ela também é feita de avançar. Ela também é feita de coragem para ir à frente. Ela também é feita da capacidade daqueles que olham e dizem, não, nós vamos progredir. O apelo que Paulo faz aos crentes de Corinto é, sejam corajosos, sejam valentes, sejam varonis. Há um episódio
do Antigo Testamento em que esta expressão é usada e talvez sirva para nos dar uma comparação. No segundo livro de Samuel, os irmãos não precisam abrir, mas é contada uma batalha em que o chefe das tropas de Davi está envolvido, Joabe. E a certa altura os inimigos são muitos, os adversários são muitos, a tropa inimiga é muito. E Joabe então diz ao seu irmão, vendo pois Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, ele de repente percebeu que tinha caído numa armadilha, estava cercado, tinha tropas de frente e de trás. Então o que é que Joabe fez? Ele escolheu dentre todos os homens de Israel, formou-os em linha contra os sírios, e o restante do povo ele entregou ao seu irmão Abissai, e formou uma linha contra os filhos de Amon. E os sírios vinham do norte e os amonitas vinham do sul, e ele estava comprimido ali no meio. E ele disse, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei socorrer-te. Esforça-te, sê homem, esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça ao Senhor o que bem aprover aos seus olhos. Era um contexto de combate, era um contexto de ousadia, era um contexto em que era preciso coragem, era um contexto em que Abissai não estava acostumado a dirigir tropas, recebe a responsabilidade, está à frente dos seus homens, num momento crítico, em que a batalha é difícil. Mas Joabe diz ao seu irmão, não tenhas medo, confia no Senhor, sê corajoso, enfrenta a batalha. Se houver necessidade, eu irei ao teu encontro. Se as coisas correrem melhor para ti, tu virás ao meu encontro. Mas nós vamos ser vitoriosos no Senhor. Esta era a ênfase que Paulo estava a dar também aos crentes de Corinto. Ele já tinha dito a eles que eles tinham que estar resistindo, que eles tinham que estar vigilantes, que eles tinham que estar preparados, mas ele agora diz também a eles, tenham coragem. No meio das tribulações, não vai ser mantendo os braços cruzados que vocês vão ter vitória. Descruzem os braços, sejam corajosos, sejam varonis, assumam a responsabilidade, enfrentem as lutas e vocês serão vencedores. E esta parte do ataque ou do confronto, Paulo termina dizendo, sejam varonis, fortalecei-vos, sejam fortes. Esta palavra tem a ver com resistência, com resiliência, ou seja, a perseverança na vida cristã. É a perseverança que leva a obra até ao fim. Paulo vai escrever na sua última carta, quando ele escreve ao seu filho, digamos, da fé, de criação, Timóteo, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será a sua declaração final. Ou seja, eu fui perseverante até o fim. Sabe, irmãos, por vezes começar é fácil. Às vezes começar é fácil. Quando começamos, há ânimo, há novidade, não estamos ainda acostumados, há alguma dificuldade, mas também há entusiasmo, há adrenalina, há toda aquela expectativa do que é que pode acontecer, e isto às vezes ajuda a que as coisas comecem com algum entusiasmo e nós nos envolvemos com facilidade, mas depois as coisas às vezes criam uma certa rotina. Às vezes nós percebemos que afinal aquilo que achávamos que podia ser feito num tempo X vai ser feito só num tempo Y. Às vezes nós achamos que, avançamos até aqui, mas ainda há tanto para fazer. E a tendência, quantas vezes, é baixar os braços. E nós temos muitas histórias na palavra de Deus, de gente que começou bem, mas não foi capaz de terminar bem. E Paulo está a dizer aos crentes de Corinto, olha, vocês estejam atentos, sejam vigilantes, fiquem firmes na fé, na doutrina, mas sejam corajosos e perseverantes, levem a batalha até ao fim, sejam fortes, mantenham-se resistentes. A corrida com o Senhor não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Mas tudo isto, Paulo vai embrulhar, digamos assim, na sua consideração final. Porque depois de dizer todas estas coisas, ele diz aos crentes de Corinto, mas lembrem-se que todas as coisas devem ser feitas em amor. Paulo arruma, digamos, tudo no seu lugar com esta exortação. Tudo devia ser temperado com o amor do Senhor. A vigilância, a resistência, a fortaleza, tudo devia ser feito em amor. Ele gastara o seu tempo a explicar aos crentes de Corinto o que é que ele queria dizer com isto.
Ele tinha explicado aos crentes de Corinto que este amor não era apenas um sentimento, mas era um esforço sacrificial, um dar-se, um altruísmo que fazia pelo outro o que era o melhor. E Paulo termina dizendo, olha, é assim que as coisas têm que ser feitas. E a pergunta final deve ser esta: será que foi só zelo? Foi só entusiasmo? Foi só para aparecer? Foi por posição? Foi por qualquer outro motivo que não seja o amor ao Senhor e ao próximo? Porque se foi, descarta e torna qualquer obra sem valor, porque o que o Senhor deseja é moldar o nosso ser e o nosso caráter à sua imagem, e Ele é um Deus de amor. Crescer para estar à medida de Jesus é crescer em amor, irmãos, nas nossas relações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Fazer as coisas desta maneira faz com que nós nos aproximemos do Senhor. E certamente esta é a dificuldade maior e a nossa luta, porque é aí que nós vamos encontrar o desafio maior das nossas vidas. E Paulo vai se despedir destes crentes com sinais práticos disto. Ele quer que eles entendam que é ele mesmo a escrever, já que Paulo ditou esta carta a um escriba, o escriba passou-a para o material onde se podia escrever. Nós não temos a certeza se foi papiro ou pergaminho ou o que é que foi utilizado, mas aqui no fim ele diz que ele saudou com a sua própria mão. A maior parte dos estudiosos acredita que Paulo tinha uma dificuldade visual grande, e no tempo de Paulo não havia óculos, não é? Para facilitar a vida. Então Paulo já não conseguia ver aquelas letras pequeninas. Então ele quando fazia a assinatura dele, ocupava muito espaço, não é? Só para escrever Paulo. Mas ele escrevia com a própria mão, que era para os crentes terem a certeza, não, esta carta é mesmo de Paulo. Olha aqui os gatafunhos dele no fim da carta, grandões, para nós termos a certeza de que foi. Ele diz, olha, vocês vão saúdam-se em amor, não é? Troquem aí um abraço em Cristo, aquele ósculo santo beijo que era trocado, que era próprio da cultura naquele tempo. E ele termina com a sua própria expressão de amor. Ele diz, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Que forma bonita de terminar esta carta com instruções finais tão ricas. É claro que talvez, e acredito que sim, os irmãos que já leram 1 Coríntios ou que nos acompanharam durante estas semanas podem ficar com a pergunta no ar. E funcionou? Será que funcionou? Todos os problemas que havia em Corinto, esta carta resolveu os problemas, solucionou as questões. Como é que a igreja de Corinto ficou? Será que todo o trabalho que Paulo teve em escrever esta carta teve bons resultados? Eles corrigiram os seus erros, as suas diferenças, corrigiram os pecadores, acertaram a ordem do seu culto. Será que Paulo foi visitá-los ou não? E a visita correu bem ou não correu? Bem, se os irmãos querem saber, posso-vos dizer que nós vamos continuar a pensar e a caminhar com Paulo na sua luta com a carta, com estas cartas aos Coríntios, porque termina a primeira, mas há uma segunda. E o que é que acontece, no entretanto, entre as duas? Se o Senhor nos der vida e saúde, nós iremos ver. Mas guardamos nesta hora estas palavras finais do apóstolo Paulo aos crentes em Corinto. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as coisas sejam feitas em amor.